Olá pessoal, aqui é a Márcia Juliana do canal Rosa do Saara e hoje eu estou aqui para mostrar outro deck que chegou para mim, que eu comprei, coisa mais linda, outro espírito oracular com um conjunto de símbolos baseado na mitologia, nessa obra maravilhosa que é a Odisseia. A Odisseia é uma obra que me encantou desde a faculdade, né? Eu sou professora de letras e quando eu estudei mitologia na faculdade, eu não tinha noção da dimensão da importância, né? Na época eu não tinha maturidade para entender o valor desses textos. Hoje, né? Enfim, bem mais velha, enfim, em desenvolvimento espiritual, em desenvolvimento pessoal, os mitos apareceram na minha vida de uma forma muito significativa e importante, né? E a minha leitura, a minha lente, agora mais madura em relação aos mitos, essa conexão com o psiquismo humano, com o inconsciente, meu Deus, né? A psicologia analítica que traduz maravilhosamente bem esses textos e revelando verdades sobre o nosso psiquismo mais profundo, nosso inconsciente e as relações com o nosso consciente racional, são um encanto. E aí eu venho compartilhar esse deck. Ele vem então nessa caixinha. Essa editora aqui, Lois Carabel, maravilhosa, ela tem decks maravilhosos. Eu então numa sentada aqui comprei 4 decks maravilhosos e agora que chegaram eu não tenho permissão para fazer tiragem, mas eu posso, Deus me permitiu eu pelo menos mostrar os decks, mostrar que esse espírito, esse anjo, né, esse mensageiro de Deus chegou na minha casa, está comigo para mim começar a estudar, interagir, dialogar com esses decks, aprender a estudar eles e na literatura, né? Então a gente já tinha um conhecimento sobre a Odisseia, enfim, uma obra espetacular. E aqui ela se apresenta para mim de uma maneira assim, muito divina, né? Porque eu não sabia que a Odisseia tinha virado oráculo. Quando eu olhei esse oráculo no site do Lois Carabel, meu Deus, eu quero esse deck. E aqui está. Mega feliz estou por poder ter esse conteúdo maravilhoso. Eu não vou entrar em detalhes da questão mitológica, que não é o objetivo aqui, mas eu quero mostrar então para aqueles que são interessados em mitologia, psicologia analítica, oráculos, tarô, arquétipos, símbolos. Olha a riqueza das imagens. E essas imagens, elas são profundíssimas. Eu fiz uma tiragem já. Meu Deus, um espetáculo de reveladora. Então, está à minha disposição, mas está à disposição de todos aqueles que se interessarem por essa temática, quiserem conhecer a si mesmo por meio desses decks. Estou aqui disponível, quem quiser, né, pode me mandar um e-mail e a gente pode fazer uma pesquisa, né, um estudo bem legal desses símbolos, combinando aí uma tiragem, né, e tentando acessar o inconsciente de vocês aí por meio desse deck lindo e maravilhoso, tá? Eu vou ler para vocês assim, como né, professora de literatura, de letras, é óbvio que eu amo ler, então não vejo problema nenhum, né? Já no outro vídeo sobre o tarô do Gustave Doré, eu já falei, eu já ressaltei essa importância, né, de se ter conhecimento sobre os símbolos, se estudar, se pesquisar os símbolos, porque isso colabora muito, né, engrandece muito o nosso estudo dos decks, dessas imagens, né, que são, sim, símbolos do inconsciente, mas racionalmente a gente também pode explorar elas de maneira muito profunda e riquíssima, né, da mesma maneira que eu posso fazer uma leitura mais intuitiva, né?
mas ou unir as duas coisas, o racional e irracional, que fantástico. É uma leitura super completa e íntegra, né? E esses booklets, eles vêm e eu amo eles, só com eles e com essa interpretação que o oraculista traz, né? Que o autor do oráculo traz, já te ajuda em uns 90%, né? Da questão que você faz para o oráculo, já dialoga contigo, já te dá um caminho. E eu, né, tô fazendo esse vídeo, já acho que com os vídeos que tem no meu canal, vocês já podem perceber o estilo que está se formatando para o meu trabalho, essa questão da espiritualidade. E para mim, ler, estudar, pesquisar sobre símbolos é algo assim, ó, extremamente enriquecedor. Vamos pegar essa cartinha aqui, ó, que está aqui na minha frente, por exemplo, né? A carta 24, Adrift in the Void. Vamos ver o que diz. Esses livretos da Lo Scarabeu é bem legal porque eles vêm aqui uma tabela de conteúdos e sempre vem em várias línguas, né? Vem em inglês, italiano, espanhol, português e aqui, sei lá, deve ser russo. Pra mim, né, graças a Deus eu consigo ler inglês, espanhol, português, aí então consigo me virar, mas italiano também, tu lê bem tranquilo, né? Então só o russo aí complicaria, mas é um conteúdo que se repete, mas você pode absorver também os sentidos que são permeados pelas línguas, né? Às vezes a maneira como é traduzida a informação perde um pouquinho daquela essência de um original, por exemplo, que isso aí material provavelmente deve ter sido produzido em inglês ou em espanhol, alguma coisa desse tipo. Teria que ver a editora, a fonte, né? Mas a gente pode perceber que essa essência, né, do estudo da língua, ela também tem uma riqueza conteudística, ela também tem uma riqueza especial de transmitir uma mensagem com aquele tempero, com aquela essência daquela língua. Então a gente tem essa possibilidade de usufruir disso quando a gente tem um livreto que traz essa composição, né? Mas voltando para a carta que eu selecionei, que é a carta 24, que é a primeira que tá aqui, vamos pegar aqui em português para você ver. Aqui a interpretação ela é muito breve, mas ela é extremamente profunda. No setting analítico, por exemplo, se a gente fosse trabalhar, daria pano para manga, né? Esse tipo de conversação ou de ponte com o irracional da pessoa, né? Então, a carta 24 significa a deriva no vazio, a viagem. Com o navio destruído, Odisseu é arrastado pela famélica Caríbides. Fica suspenso sobre ela, aguardando o momento certo para fugir. A direção. Há dificuldades que é preciso simplesmente aguentar. A força de vontade e a paciência podem ser postas à prova. Não te rendas ao desespero. Confie e sabe que estás protegido por forças maiores que te ajudarão a ultrapassar os obstáculos. Olha só a simplicidade, né? Desta mensagem do livreto, mas para quem conhece a obra da Odisseia, já vai conseguir lembrar desse momento da narrativa, já vai conseguir explorar mais e você pode, a partir desse recorte do momento, né, que Odisseu está à deriva no vazio, explorando esses símbolos e essa conexão dessa imagem, desse símbolo com a história, com a literatura e com a realidade psíquica do paciente, a gente pode conseguir fazer relações, analogias, comparações e verificações maravilhosas, né? Riquíssimas e que podem ajudar muito o paciente no setting analítico. Então, o booklet traz uma interpretação simples, super, super significativa. Já ajuda pra caramba, na minha opinião. Agora, se você tem uma tiragem de tarô, né, por encomenda, você tem um período aí que você pode se disponibilizar para pesquisar mais, se aprofundar nesse símbolo e
trazer para o teu paciente, que de repente não está acostumado, né, a fazer esse tipo de associações, porque o oraculista que está com esse dom, é o oraculista que tem essa astúcia para fazer essas relações, ele vai ajudar o paciente que está vivendo a sua vida normal, mas está com algumas dúvidas, quer algumas mudanças, e está na responsabilidade do psicólogo analítico, do tarólogo, do oraculista, que se propõe a estar, né, ajudando o coletivo, fazer essa pesquisa no intuito de ajudar o seu paciente, consulente, enfim, né? Então eu acho muito rico essa parte exploratória dos símbolos, que tem muito a ver com o estudo da psicanálise, da psicologia analítica, né? Associado a esse mundo dos mitos, dos contos de fadas, do tarô, dos oráculos, e é a linha de pensamento que eu amo, da alquimia, do gnosticismo e entre outros, né, conexões, religiões aí que a gente vai ter que abraçar, escolher e ler os mitos, né, os símbolos, para poder entender as dinâmicas diversas e infinitas, múltiplas que os seres humanos trazem no seu coração, no seu inconsciente. Então aqui, ó, é um espetáculo essas cartas. Essa carta aqui, ó, coisa mais linda de Calypso, quando ela seduz Odisseu, né, mantém ele na ilha aprisionado e ele lá só no prazer, na vida boa. E aí os deuses decidem, né, não, liberta esse homem, liberta ele dessa zona de conforto, desse feitiço da deusa, né, da ninfa, e tira ele dessa situação. Então, o que que isso quer dizer no inconsciente? Porque eu estava lendo um livro aí, agora eu não lembro qual deles, leio muita coisa, mas o autor do livro dizia, né, que essa obra Odisseia, ela é uma revelação profunda de muitos sentidos psíquicos internos ao ser humano, né? Ela é reveladora de muitas doenças mentais, doenças emocionais, doenças psíquicas. Quem diria, né, que uma obra da mitologia conseguiria acessar informações? Olha só esse espetáculo dessa carta. Eu vou ter que descobrir como tirar essa luzinha aqui. Ah, essa minha luz aqui tá bem, aqui atrapalha. Ela atrapalha para ver as cartas. Coisa de amador, né? Eu não tenho um estúdio maravilhoso ainda. Mas, ai, que linda a canção das Song of the Sirens. Olha que linda essa carta. Então, esse deck é um espetáculo. Aqui, ó. Ai, que lindo Odisseu quando ele está preso no mastro. Mastro? Ah, desculpe. Que ele está preso, né? Que ele mesmo, né, se acorrenta, na verdade, ou pede para os seus guerreiros lá acorrentar ele, porque eles estavam no mar e iam passar pelas sereias. E o canto das sereias era um canto hipnótico, muito perigoso, né? Então imagina o mar representando o inconsciente, o canto das sereias, esse canto perigoso, né? Esse canto perigoso, essas informações irracionais, completamente confusas, que vêm à nossa mente para nos perturbar, causando aí perturbações e doenças mentais variadas em diversos níveis. E eu achei muito interessante que nesse livreto, e tem a ver com a obra também, né? O Odisseu, então, ele se permite ser amarrado e ele se permite ouvir essas sereias. Do contrário, os seus guerreiros, marinheiros que estavam com ele, acompanhantes, ele coloca cera de abelha nos ouvidos, para que eles não ouvissem o canto das sereias. Então, existem pessoas que, nesse processo, né, de existência, é como se elas tivessem cera de abelha nos ouvidos, elas não ouvem o inconsciente. Elas não têm acesso às informações do consciente, estão vivendo suas vidas normalmente, sem ter a menor noção do que está acontecendo no mar profundo da sua existência, do seu inconsciente, do seu irracional. Já uma pessoa que é como Odisseu, ela consegue ouvir o inconsciente e essas vozes confusas, essas imagens confusas,
essa loucuragem que é o inconsciente, que é o mar do inconsciente, só que ela resiste porque ela está presa a esse mastro aí, né? Ela está presa a uma integridade, a uma base extremamente forte, e ela consegue passar por essa experiência, né? Intacta. Que interessante, né? Então, com certeza, o oraculista, a sacerdotisa, o religioso, o psicólogo, que é como Odisseu, que consegue acessar o inconsciente, o irracional e manter-se íntegro, está amarrado, está seguro, né? Porque os comportamentos deles não vão ser afetados pela voz enlouquecedora das sereias e as orientações enlouquecedoras das sereias. Ele se mantém preso, ouve, aí ele vai ter o discernimento, vai ter inteligência, ele vai ter que passar por experiência assustadora, certamente, porque quem já ouviu o inconsciente sabe o que tem lá é a confusão da confusão, uma complicação muito intensa mesmo. Seria, imagina, você pegar todas as suas memórias só dessa vida, vamos pensar assim, da tua primeira infância até, digamos, até os teus 25 anos, vamos pensar assim. Tá tudo lá misturado no inconsciente, e tu tá com cera de abelha nos ouvidos, né? Tu não ouve mais isso. Tá tudo lá recalcado, reprimido, mas tá tudo lá, sereias lá, ó, 24 horas por dia cantando, né? Vibrando. E isso orientando os teus comportamentos. É uma experiência, né? E a maioria das pessoas não ouve. Mas Odisseu, tem pessoas como Odisseu que conseguem ouvir. E isso dá experiência, né? É uma linguagem a mais ao ser humano para que ele possa existir na Terra e fazer um bom processo de evolução aqui, certo? Essa carta é fantástica. Então, por exemplo, essa questão, né, dessa riqueza, dessa obra de Homero, né, que é a Odisseia, que eu tenho realmente fascinação desde a faculdade. E é uma obra excelente, uma obra excelente. Olha aqui, tem duas cartas com imagens super parecidas, que lindas. Olha só. Isso é enriquecedor. Então, decks como esse, ai que linda! Mistress of Magic. Linda, linda, linda. Olha as imagens. Eu sou fãzérrima de imagens, de arte. Ai, olha aqui o Deus do Vento. Olha o Deus do Vento aqui. Esse Deus do Vento também posso associar a Lúcifer, a Set, né? E esse ser aqui, ó, pode vir de fora, como ataques espirituais bem intensos para causar perturbação mental, ou ele tá lá dentro, né? Também pode ter sido originado por várias experiências, né? Essa tempestade, a tempestade do Deus do Vento. O vento é um elemento extremamente importante nessa obra da Odisseia, né? Porque Odisseu, ele não consegue voltar a Ítaca por causa de Poseidon, né? Ele tava com um conflito básico só com ninguém menos do que o deus Poseidon. E ele, Poseidon, é o rei dos mares, ele tinha, né, todo o poder para então desviar por meio do deus dos ventos, por meio dos ventos, e atrasar Odisseu na sua volta para casa, né? Na volta para casa, Ítaca, para rever sua esposa, Penélope. Então, é fantástica, fantástica, fantástica a obra. Esse mito essa obra mitológica, essa epopeia maravilhosa, né? Então, eu acredito que tanto numa consulta dentro de um viés da psicologia analítica, da psicanálise, ou numa leitura de registros acásticos, ou numa leitura de tarô, de oráculo, esses conteúdos, eles se permeiam, eles se simbiotizam, e o que sair no momento, na interação com
o outro diante de um conhecimento tão maravilhoso como esse é lucro para o autoconhecimento de qualquer pessoa. Espero que tenham gostado desse deck, também chegou agora, eu vou explorar bem mais. Claro que eu já tenho um conhecimento razoável sobre a Odisseia, mas porque eu trabalho com isso, né? Trabalho com a literatura, mas é uma obra fantástica. O filme também, eu tenho um afeto muito legal pelo filme, né? Que é um filme bastante interessante também. Sempre trabalho com ele quando dá em sala de aula, porque ele ilustra muito bem essa história de Odisseu, assim, eu adoro a Odisseia mesmo. E também quero fazer meu mestrado em Odisseia, quero fazer meu doutorado em Odisseia nos próximos anos, me aprofundar cada vez mais, né? E agora eu me disponho ou para clientela, para o coletivo, ou fazer uma pesquisa aprofundada com tempo, né? Uma consulta encomendada para a gente fazer uma pesquisa legal, ou fazer algo intuitivo também, né? Deixar o canal, deixar o espírito falar, para orientar alguém. Então, são duas coisas que são, na minha opinião, potenciais riquíssimos para se trabalhar com oráculo e tarô. Espero que tenham gostado desse tutorial aqui. Só para compartilhar mais um espírito, mais um recurso, mais um anjo mensageiro de Deus aí para nos ajudar nesses tempos difíceis. Fui!